Vamos falar sobre harmonização oral facial com o Dr. Emerson Albuquerque, que é cirurgião dentista especializado nisso. Tudo bem? Todo meu, obrigada por ter vindo. Todo nosso em recebê-lo. Todo mundo fala em harmonização oral facial. Orofacial. Provoca mesmo grandes transformações? Sei. E nós temos fotos, né, pra gente ver o antes e depois? Exatamente. Na transformação das pessoas? Temos. Podemos ver, né? Vamos ver as fotos? Vamos lá. Então, é bem interessante, esse caso aí é um caso de olheira, tá? Pode, se quiserem até liberar, porque todos os pacientes autorizaram, tá? Se quiserem liberar... Ah, tá, pode liberar, tá. Tá, mas assim, é muito bacana você entender que essa paciente especificamente é ao redor dos 30 anos, então os sinais de olheira, você já começa a perder compartimento abaixo da olheira, e aí já é o momento certo para você começar de forma preventiva. E isso eu faço no consultório dentário? No consultório odontológico, olha que bacana. Tá vendo? Você percebe. Tô vendo, doutor que já Emerson. teve uma melhora grande. Esse caso especificamente, a gente associou também a ativos clareadores. Porque às vezes você tem a olheira. Muito bom, hein? Às vezes você tem a olheira por perder o compartimento, e às vezes você tem por pigmentação, inflamação. E que vocês estavam falando do ômega 3, então a gente tem um protocolo desses nutracêuticos. O ômega 3 ele é um anti-inflamatório e a gente consegue também suplementar junto com o creme, não é? E o procedimento, que é o ácido hialurônico. Essa técnica chama MD Codes, que é uma técnica que a gente preenche não exatamente no lugar onde a gente precisa ver a correção. MD Codes. Em outro lugar, mas o resultado é onde a gente Exatamente. quer. Esse caso específico foi na região de malar, né? E a gente melhora a olheira. Que a gente faz como se fosse a moldura da olheira. E depois a gente pontua na olheira. Tá. Tem outra foto? É muito legal ver, Pode né? liberar também a face Tá. também. Né? Esse caso especificamente, às vezes, para o protocolo, dependendo da idade, tipo pacientes mais maduras, então a gente tem especificamente uma técnica de MD Codes e é também até associado a outros tratamentos, tipo os fios faciais, que estimulam colágeno. Sim. Olha como tá diferente. Muito doutor bacana. Emerson. Muito bacana. Você vê que o bigode chinês, esse caso especificamente, a gente usou os fios, não é? E o ácido hialurônico. Então, para a gente melhorar o bigode chinês, nós não fizemos a técnica especificamente no bigode chinês, e sim na região de malar e zigomático. Essa é a técnica MD Codes. Mas até o olhar dela mudou. Porque fica feliz. Uma coisa também que Exatamente, fica feliz. Uma coisa que é muito bacana também, Regina, é a gente entender o lado emocional. Não é você entender aquele paciente, né? Muitas vezes ele também não sabe o que quer, né? E muitas vezes ele nem precisa. Então é muito você entender para até falar que esse é um momento que você não precisa fazer. Que legal, doutor. Então isso é bem importante. Muito até importante. Porque como a gente tem análise facial e um cálculo matemático para a gente saber proporção, eu tenho isso através de um pré-planejamento, como avaliar e dizer, olha, não é indicado você fazer esse procedimento. Tão importante isso, né? Você tem um profissional que te dê essa orientação. E nesse caso, doutor? Nesse caso especificamente, como a gente tem na mulher o ponto de atratividade do sexo feminino, que é essa região de malar e zigomático, o homem tem um ponto de atratividade masculina, que é o mento e o contorno mandibular. Esse por isso que os homens fazem. Que é o ponto mais atrativo. Isso quer dizer que as mulheres olham para esse lugar? É porque passa mais força, passa mais virilidade. Você entende? O mento. Então ele passa, o contorno. E o contorno. Especificamente esse caso, o paciente ele tinha um pouco o aumento proporcionalmente, de acordo com o estudo, indica um avanço de mento. Quando a gente avança o mento, a gente dá movimento para o paciente. Que coisa, não? E o contorno, a face fica mais quadrada. Dependendo também, se você tem uma face redonda, o redondo é mais engraçado. O quadrado passa mais precisão. Tá. Então, fortalece a imagem também. Podemos continuar vendo as fotos? Porque tá muito interessante, vai. Aí. Nossa, já deu, mesmo com a tarja, já deu para ver que é outra moça. Esse caso especificamente, a gente fez também a técnica de toxina botulínica, que é o Botox, para a gente suavizar essa musculatura perioral,
tá? Porque a gente faz muito caras e bocas. Isso é interessante também. Gente, ela ficou outra moça. Então, a gente fez os preenchimentos na região do malar e do zigomático, né? E também a gente fez preenchimentos nessa região de mento, claro. Como ela é mulher, eu não posso avançar muito. Eu preenchi... Mas o queixinho dela ficou muito bonitinho. Um leve avanço. E a gente também fez as ruguinhas de marionetes, que são essas ruguinhas periorais. E também, previamente, a gente usou a toxina botulínica para suavizar essa musculatura. Porque, às vezes, marca muito que você tensiona muito, gesticula muito nessa região oral. Tá. Por isso que a harmonização, existe a facial e a orofacial. Orofacial. Vamos continuar. Esse é outro caso também bem interessante, onde nós utilizamos também a técnica MD Codes. A gente conseguiu reestruturar. Você vê que automaticamente melhorou o bigode chinês. Não fizemos o bigode chinês. Fizemos também um pouco de contorno labial, porque é bacana também. O lábio, Regina, ele é um segundo ponto de mais atratividade do sexo feminino. Né? Então a gente tem essa região. Não é à toa que se usa a maquiagem, o blush. Isso desde o Egito Antigo já tinha esse embelezamento, não é? E da região de lábio também. Então a maquiagem também ela vem para reforçar os pontos de atratividade. Os olhos dela ficaram mais, não sei se mais bonitos ou diferentes para melhor. Porque como a gente reestrutura também com a toxina botulínica, a gente consegue expressar, potencializar as expressões positivas e a gente consegue minimizar as expressões negativas. Então, o olhar de felicidade porque a gente arqueou um pouquinho com a toxina botulínica. E essas fotos foram tiradas ali, né? Sem uma maquiagem, sem nada. Imagine depois todos produzidos. Eu já venho porque tem uma porção de perguntas, pode ser? Claro. Um minutinho só. Vamos às perguntas para o Dr. Emerson. Começando com a pergunta da Vitória. Tem um osso no nariz que me incomoda bastante. Tenho medo de me submeter a uma cirurgia. A harmonização facial consegue corrigir esse problema? Sim. Verdade. Consegue? Consegue. O mais bacana, Regina, é o seguinte, como você faz todo um estudo, e um exemplo, a maioria dos produtos, eles são reversíveis, então você pode fazer o preenchimento, não é? O nariz especificamente, a gente usa o ácido hialurônico, a gente pode reestruturar com fios também. Aí é uma figura muito bacana que fala sobre as regiões mais procuradas, que é a região de malar, bochechas, que a gente faz o MD Code para melhorar a olheira. O bigode chinês, muitas vezes, a gente precisa reestruturar, porque quando a gente envelhece também, a gente perde muito estrutura óssea da região maxilomandibular. Então, quando você tem essa perda, a gente reestrutura o bigode chinês mais para você evitar esse afundamento do terço da região de nariz e o terço do nariz, porque quando você nessa região do nariz, você também, o nariz ele cai um pouquinho porque você perde estrutura óssea da região do sulco nasogeniano, que é o bigode chinês. Preenchimento de mento, muitas vezes você fica com essas ruguinhas periorais, que a gente tensiona muito, a gente reestrutura também avançando, tomando cuidado que na mulher a gente faz isso de uma forma suave, porque é um ponto de atratividade do sexo masculino, mas a gente rejuvenesce fazendo as ruguinhas de marionete e reestruturação do lábio também. O preenchimento de olheira a gente faz sempre, se for só olheira, de forma muito sutil, numa região mais profunda, para a gente não ter o efeito de bolsa. Então, olheira é uma região que a gente tem que ter muito cuidado. E muitas vezes a gente até orientando também o paciente a dormir bem, não é? A ele usar cremes que vão melhorar. Usando o ômega 3, você consegue muitas vezes suavizar sem precisar fazer o preenchimento. Lembrando, gente, que a harmonização ela é saúde, então ela é muitas vezes de dentro para fora. Então, o teu estilo de vida, a olheira, né? Muitas vezes você está dormindo mal. Sem dúvida, doutor. Não é? Um sono de qualidade ruim. Então, vai a dica para vocês também, que é de dentro para fora. Próxima pergunta enviada pela Maria Beatriz. Existe alguma contraindicação ou qualquer pessoa pode fazer? Existem algumas contraindicações, pacientes gestantes, lactantes, pacientes que fazem tratamento de quimioterapia, que tem algumas doenças, doença autoimune, então a gente tem que avaliar. A gente pede, na maioria das vezes, mais de 80 exames, então é algo sério. Procure um especialista, um profissional que se dedica, porque a harmonização é sério e tem que ter muito embasamento, principalmente dos exames séricos. Perfeito.
Próxima pergunta da Carla. Eu tenho o lábio superior bem mais fino que o inferior. É possível fazer harmonização facial apenas no lábio superior ou preciso fazer no inferior também? Olha que bacana. O legal é que a gente tem um estudo de proporção áurea. Na realidade, a proporção divina foi criada na Grécia Antiga, foi desenvolvida até hoje. por Leonardo da Vinci, e a gente usa na face também esse estudo, essa equação da beleza, e a gente vê exatamente quanto que a gente precisa e qual seria o lábio superior ou inferior e quanto que a gente precisa de ácido hialurônico. Olha que bacana. Além disso, a gente também pode fazer um contorno, que a gente também empodera, a gente suaviza, sempre tendo cuidado. A harmonização facial não é volumização, tá? É equilíbrio, né? Boa. Muito bacana. Aí é uma figura que fala sobre a toxina botulínica. Então você tem uma figura do lado direito enrugado, na realidade tá a pele, mas a gente usa o ácido hialurônico no músculo. Então essas rugas elas são dinâmicas. Quando você tem rugas dinâmicas a toxina botulínica, o tão famoso Botox. Quando as rugas são estáticas é o preenchimento. Então é muito legal, porque às vezes o paciente ele não tem essa noção. Sabe, tudo virou Botox, o né, que doutor? começa, o que pode, quando pode, não é? Boa. Então isso é muito, muito interessante. E aqui você vê depois, você vê que a gente consegue que a nossa técnica, a face, elas são mais de 42 músculos, mais de 9.000 movimentos. Então eu tenho que entender muito a anatomia e os músculos de mímica facial. Porque o que eu quero é suavizar os pontos de expressão negativa e otimizar os positivos. Ah, que legal. Então é bem interessante também. Uma outra região também que a gente faz também, Regina, é a região de pescoço. A gente faz a toxina botulínica no pescoço. Por quê? Quem puxa a face para baixo, além da falta de colágeno, né, de toda a idade também, é a musculatura do pescoço. Quando você tem raiva, quando você fica tenso, quando você aperta os dentes, você força tudo isso. O pescoço. O pescoço, né? Salientando também que a toxina botulínica a gente usa para o tratamento de bruxismo e as enxaquecas tensionais também. Perfeito. Vamos fazer mais uma pergunta da Juliene. Caso eu me arrependa do procedimento, como funciona a reversão? Olha que bacana, gente. As técnicas minimamente invasivas, eu sou cirurgião também da área bucomaxilofacial. Então você tem os procedimentos permanentes, na harmonização especificamente que a gente está falando hoje, a técnica MD Codes e a toxina botulínica são reversíveis. Então você pode, caso você não tenha interesse em, tipo, um exemplo, fiz um preenchimento e não gostei, a gente usa a hialuronidase, não é? Que é uma substância onde a gente quebra, a gente consegue degradar o ácido hialurônico. Tá. Então, reversível. Mas além disso, como ouvimos aqui no começo da nossa conversa, tudo dura por um tempo. Dura por um tempo. E muitas vezes também, Regina, o paciente ele não entende que tem um estudo, que tem uma proporção, que às vezes aquele biotipo dele é um biotipo nosso do Brasil, não é tipo caucasiano, você entendeu? Então a gente tem que fazer uma releitura, até para dizer, olha, você é bonito, você tem o teu valor, a gente vai só potencializar os pontos de atratividade, especificamente. Dr. Emerson Albuquerque tem o Instagram, que é Dr. Emerson Albuquerque, do jeito que fala, Emerson Albuquerque, e você pode entrar em contato com o Dr. Emerson Albuquerque pelo telefone 11 991563739. O Instagram é Dr. Emerson Albuquerque. Exatamente. Tendo dúvidas, perguntem, que é um prazer. Fico muito feliz em você ter me convidado para o teu programa e tirar as dúvidas. Vocês de casa também, muito obrigado por participar. Obrigado, Regina. Um prazer. Muito obrigada. Obrigado. Viu? Gostoso, né? Ouvir quem entende, porque você vai sabendo que para levantar aqui, põe aqui, não é assim.